Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas, sou membro da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho, formando em psicologia, nerd, não de nascença, mas de envolvimento. Hoje a gente vai falar de bastante coisa com o ponto de contato, iniciando, né? O ponto de contato. E é isso, vamos para a apresentação de cada um de nós aí que vamos estar conversando. Fala galera, quem tá falando é o Diego, estudante de teologia, mais conhecido como candidato da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Vai ser um prazer estar com vocês a cada episódio, conversando, aprendendo um pouco mais sobre cultura e teologia na sociedade. Bom dia para todos, sou Abel, diácono da Igreja Assembleia de Deus, com mestrado em Física. Gosto muito da cultura pop, cultura nerd, desde sempre, desde a infância. E a gente está aqui para mostrar pontos onde o Evangelho aparece nessa cultura pop. Fala galerinha, meu nome aqui é Luan, eu sou também membro da Igreja Presbiteriana Tomás Coelho. Sou formado em publicidade e propaganda e eu não vim fazer o marketing desse negócio. Eu vim falar de coisas nerds que eu amo desde moleque. Eu sou gamer, otaku, nerd, marvete de coração. E vamos trocar uma ideia sobre o Evangelho e a relação que ele tem com a cultura pop nerd, que eu tanto amo. Muito bem, nós vemos aqui que ficou bem eclético, né? Só falta agora nós encontrarmos Batista, Wesleyano e tudo mais. Já fui Wesleyano, conta um pouco. Ah, sim, então conta a metade. Mas aí o nome do projeto é... Antes de falar do projeto, a gente tem o nosso backstage. Vitor, o nosso editor, /apoio, mestre dos magos, porque ele aparece na hora certa, né? E dá os caminhos. Ele tá com nós aí para ajudar a gente nesse aparato técnico que a gente manja, mas não manja. Então a gente vai seguir com aí o Diego falando do nosso projeto. E sem ele nada disso fluiria, né, não, Diego? Com certeza, né? Aquela questão, a gente deixa para falar sempre do mais importante por último, né? Já fiz aqui a ponte, tá tudo tranquilo. Mas aí nós podemos prosseguir. O que é o ponto de contato? O nome desse podcast, o nome desse projeto. O ponto de contato. O que seria o ponto de contato, Ávila? Eu entendo o ponto de contato como exatamente o encontro do diálogo, né, entre a narrativa daquilo que a gente acha interessante, que a gente enxerga no mundo, né, com o que é mais importante e mais interessante para a gente enquanto ser humano, né, que é a verdade de Jesus, né, a verdade do Evangelho. Isso é o que a gente está buscando trazer aqui, né, todas essas coisas interessantes e legais que a gente vê fora no nosso mundo, né, em diversas bolhas, encontrando a bolha, que não deveria ser uma bolha, né? Deveria estar bem espalhada e... Deveria ser a bolha, né? Exatamente. A grande bolha. Do Evangelho, né? Acho que eu resumiria assim. Sim, não, um resumo perfeito, né? Mas como que o Abel tinha falado, né? Antes que a gente sempre conversa, troca aquela ideia, quando há algo bom, né? Quando há algo bom, né? E aí a gente pode fazer a comparação que muitas vezes o que nós vemos aí fora são coisas que você não tem nada de bom para reter, né? Você não tem, você não vê nada ali que você possa retirar de proveito, mas em outras situações você pode sim ter coisas na cultura, no mundo que nós podemos dali extrair verdades que nós encontramos na Bíblia, né? Certo, Abel? Certo, até porque bom não é questão de gosto, aquilo que é bom. Porque eu posso tirar o que é bom de tudo. Não, você não pode tirar coisa boa de tudo, porque existe um padrão daquilo que é bom. O padrão a gente também encontra na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que aquilo é bom, então a gente procura fora da palavra de Deus onde é que tenha contatos, né? Representações, ilustrações daquilo que a palavra de Deus diz que é bom.
algo pode até ser útil, mas não necessariamente é bom, né? Isso, exatamente. Eu tenho uma brincadeira que, na verdade, eu acho que, inclusive, no Evangelho a gente precisa perceber, né? Até quando você não fizer nada de bom, você ainda é um exemplo do que não se fazer, né? Então, assim, depende da perspectiva de quem está olhando e, às vezes, pode ser útil, mas não quer dizer que é bom. Mas aí a gente deixa claro que nós estamos fazendo isso embasado na palavra de Deus, Sim. aprendendo com o apóstolo Paulo, quando ele chega, né, em Atenas, quando ele vê aquela multidão de ídolos, que ele faz aquele discurso, né, que basicamente ele diz: poxa, valeu, vocês são, tudo que eu vejo, vocês são bem religiosos, vocês têm aí, vocês adoram os ídolos aí, mas isso tudo é porcaria, não serve de nada. Mas de todas essas porcarias que vocês fazem aí, tem algo que é verdade, que é aquele altar lá do Deus desconhecido. Então, esse Deus desconhecido aí, esse é o Deus que eu adoro e eu vou falar para vocês um pouco dele. É a verdade e é maior do que todos esses outros. E vocês só não sabem ainda, né? E um ponto que eu sempre gosto de ressaltar também, até trazendo esse paralelo do Paulo aí, acho que a gente, como cristão, a gente tem que ressaltar a ideia de que existe a necessidade de retirar o que é bom, né? De reter o que é bom. Porque às vezes a gente tem uma visão cauterizada de que no mundo não existe nada de bom. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. E aí, acho que o ponto de contato entra nessa necessidade também, né? Nessa curiosidade que ansiou nos nossos corações, né? E esse coisa que despertou nos nossos corações, de mostrar aos cristãos que, gente, a gente tem coisas para tirar de bom, sabe? Me incomodava quando a gente ouvia as pessoas falar: mas você consome isso? Por que não? Sabe? Minha esposa me critica porque eu vejo anime até hoje. Então, assim, são coisas que, tá vendo aí? Ela já vai ouvir e vai falar assim: não, realmente, depois que eu ouvi o Luan falando, agora você pode ver anime tranquilamente. Depende Mas, do assim, anime, porque como o Abel falou, às vezes realmente tem coisa que não serve. Mas essa sua frase, Luan, ela me lembra um provérbio, né? Praticamente assim, de Santo Agostinho, que é muito utilizado, né? Uma frase muito utilizada de Santo Agostinho, que toda verdade procede de Deus. Ou seja, ainda que um ímpio venha dizer algo que, se for verdadeiro, nós temos que captar a essência do que ele está dizendo. Ele sim é todo corrompido, né? Mas o que sair da boca dele é verdade, é porque procede de Deus, é a graça comum de que ímpios ainda, eles conseguem ainda dizer verdade, né? Falar verdade. E é sobre isso que nós temos que sempre pensar, né? O apóstolo Paulo, quando ele envia sua carta a Tito, né? Ele mesmo, na própria carta, no capítulo 1, no versículo 12, se eu não me engano, ele usa os poetas, né, de Creta ali, dos cretenses, e diz para Tito, né, o versículo diz: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ou seja, Paulo está dizendo, os próprios poetas deles dizem isso sobre ele. Então ele diz, ou seja, eles estão falando uma verdade. E nós vemos que se Paulo fez isso, quanto mais nós não devemos, né, nos apropriar do que é realmente verdadeiro. E aí Calvino, ele diz que o crente, o cristão que não faz isso, que não se utiliza da verdade que o mundo, né, traz, que a cultura traz, que tenta separar, né, ele é um crente supersticioso, provém do pecado. E aí isso que é o crente que bate 3 vezes na madeira. Isso, olha aí, ó. Eu até bate 3 vezes na madeira. Deus me livre. Você tá falando isso aí, né, do crente que precisa enxergar a verdade lá fora, né? E desde que seja verdade, aí sim, ela é validada, né? Porque toda verdade vem de Deus, se é verdade vem de Deus. E aí eu lembrei do texto de Paulo que vai falar que
não tem ninguém que é indesculpável, né? Assim, todos vocês tiveram, de alguma forma, algum fragmento daquilo que Deus deseja apresentar para vocês, né? Então não tem desculpa. Poxa, mas então, onde estão esses fragmentos, né? Para além da palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, a gente entende como a palavra de Deus, ela né? Mas então tem outros fragmentos? Tem. Só não podem ser considerados como palavras de Deus, mas ainda assim é uma forma de Deus se apresentar. E é por isso que quem está lá fora é indesculpável, né? Exatamente. Porque existia ou existe formas de ver, caramba, isso aqui é Deus. Talvez a nossa linguagem seja um limitador para a pessoa enxergar que é Deus, que vem de Deus. Mas né? E são esses fragmentos que a gente vai tentar juntar aqui como cacos, né? E mostrar, caramba, você só estava vendo essa pontinha, mas olha o que a Bíblia traz para você, né? Olha o que o Evangelho traz para você a partir dessa ponta, né? E é bom falar dos fragmentos, né? A gente vai analisar tudo, gente. A gente vai analisar a música, os animes, os filmes, livros, qualquer coisa que, de certa forma, seja edificante para a gente reter o que é bom, como a gente falou. Então, é importante a gente saltar isso aos olhos, né, que a gente pode consumir qualquer coisa que tenha a verdade, que a gente avalie que existe a verdade. Como o Abel falou, nem sempre tudo a gente vai conseguir ver verdade, então a gente não vai conseguir reter de bom daquilo, né, algo de bom daquilo. Então a gente precisa primeiro criar esse senso crítico de analisar à luz da palavra o que é verdade, o que não é verdade, para a gente aprender a reter o que é bom. E a nossa ideia aqui como grupo é ajudar você a fazer isso, ajudar através do que você consome no seu Netflix, no seu Crunchyroll, no seu Amazon Prime. E aí nós não estamos fazendo aqui propaganda. Não é propaganda, né? Não é propaganda, mas no seu serviço de streaming. Ou será que é? Ou será que nós somos patrocinados? Na música que você ouve, no livro que você lê, a você aprender a ver que Jesus e o Evangelho e o Espírito Santo está em tudo. Ele está em tudo. Ele é tudo. Então, a nossa ideia é essa. E o nosso projeto parte desse pressuposto. E eu espero que vocês gostem, né? Que vocês curtam essa nossa ideia, porque a gente está amando fazer isso aqui. Sim, uma coisa que o Lucas disse, né, sobre fragmentos, é algo que muito interessante pensar, um dos diálogos mais famosos, né, que aconteceu, que foi entre o escritor, né, Tolkien e o C.S. Lewis, dois dos maiores. Para quem não sabe quem é Tolkien, Tolkien é o criador do Senhor dos Anéis e de tantas outras histórias que são das histórias mais vendidas no mundo, né? Inclusive está sendo produzida aí uma série que falaram que vai ser uma das séries mais épicas, mais caras, bilionárias, que talvez saia ano que vem, Abel? Acredito que ano que vem, não sei. Deve ser por volta disso daí. Mas vai superar o orçamento de Game of Thrones. Sim, então já imagina como que vai ser, né? Tolkien era católico e C.S. Lewis, o criador, né, da Crônica de Nárnia, ele era ateu. E eles dialogavam, conversavam muito, amigos, né? E pro C.S. Lewis, como um ateu, né, convicto, ele dizia, qual é a diferença do cristianismo para as outras mitologias? Mitologia grega, mitologia egípcia, nórdica, celta. E para ele não via diferença como ateu. Mas o Tolkien, respondendo ele, disse que o cristianismo, ele era um mito dos mitos, mas eu vou explicar o que é mito. Hoje em dia nós temos mito como uma mentira, né? E muitas pessoas chamam até o presidente, se de uma certa forma tem alguma correlação, ficará subentendido. Mas mito, como na sua forma técnica, ele significa uma narrativa. Então, quando nós falamos de mitologia grega, mitologia nórdica, nós estamos falando de narrativas. Quando nós falamos de mitologia grega, é narrativa do povo grego. Como eles enxergavam o mundo, como que eles conseguiam captar a essência, né, o que estava ao seu redor, e assim de tantas outras culturas. Então Tolkien diz o quê? Olha,
esses são fragmentos, esses povos eles enxergavam fragmentos de verdade, mas somente com o mito dos mitos, ou seja, com a narrativa das narrativas, que é o Evangelho, nós conseguimos enxergar o quadro completo. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. O Luan estava falando, né, que tudo, de alguma forma, né, em tudo existe Deus. Eu acho que só para a gente não entrar numa confusão filosófica, né, de, então Deus está em tudo, um é tudo e tudo é um, para quem viu Fullmetal Alchemist, né, que inclusive pode ser uma referência legal, mas a gente está falando nesse sentido, de ter algum fragmento, já que eu estava até procurando aqui, lembrando do texto, né, em Atos vai falar que nele nos movemos e existimos e somos descendência dele, nesse sentido, né. Nós recebemos algo de Deus que mesmo com a deturpação do pecado, mesmo com quase a morte, né? Quase a morte não, exatamente a condenação que Deus impõe, né? A morte do homem, e tudo foi deturpado, mas algumas coisas permaneceram, né? Que a gente chama dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, e através de algumas dessas coisas a gente consegue enxergar, opa, cara, isso aqui é divino, só que tem em todos nós, né? Pode ter em todos nós e naquilo que a gente produz. Muitas ou quase tudo vai estar completamente deturpado, mas se está deturpado, tem algum fragmento do original, né? Sim. E para provar que a gente é nerd, o Lucas acabou de falar que nós recebemos o All for One de Deus. Caraca, referência de mas Boku no Hero. já pega spoiler e tudo, né? Mas, pessoal, eu acho que deu para apresentar bem, não deu? Eu acho que isso daí já deu para saber qual vai ser a Você pegada. estava contando a história do Tolkien e do C.S. Lewis, e vale ressaltar que esse diálogo entre Tolkien e cultura, C.S. Lewis, transformou C.S. Lewis. C.S. Lewis hoje é referência teológica. Vocês têm noção de quanto isso é importante? De quanto a cultura foi importante para C.S. Lewis? Cara, C.S. Lewis, depois, em agradecimento, ele escreveu um livro para Tolkien, que é a carta, né? Caraca, eu sempre esqueço o nome do livro. A Carta ao Diabo ao Seu Aprendiz. Isso, exatamente. Sim, E ele dedicou livro esse livro a Tolkien. Eu tenho esse livro e a primeira página é uma dedicatória de Tolkien. Olha que legal, cara. De C.S. Lewis a Tolkien. Então, para você ver como a relação cultura, evangelho transformou a vida de Tolkien, pode transformar a vida de outras pessoas. Então, nossa intenção é essa, nossa intenção é trocar. Então, o que o Luan está dizendo aquele seu amigo ateu, chato pra caramba, não desiste dele não, continua pregando pra ele, vai que um dia ele te escreve um livro com dedicatória. E eu complemento, aquele teu amigo crente, chato pra caramba, não desiste dele não. Não desiste dele não, exatamente. O Espírito convence, né? Exatamente, Então... o Espírito convence. Aquele amigo que fala pra você que não pode ouvir música circular, ajuda ele a entender que dá pra reter as coisas boas dali, ajuda ele a entender que dá pra reter as coisas boas de séries, filmes e qualquer coisa que você assista. A nossa ideia é essa. Não dá, já foi, deu pra apresentar. Deu pra apresentar? Dá pra deixar aquele gostinho de quero mais? Então, pessoal, essa é a apresentação do projeto. Nós explicamos como será o projeto, o que iremos analisar. Eu convido vocês a estarem conosco acompanhando cada episódio. O intuito vai ser, com certeza será muito edificante cada tema que será abordado, né, nesse projeto. Para encerrar, vão ler a Bíblia, gente. Faz muito bem. Tá? Muito bom. Vocês vão entender muita coisa do que a gente está falando. Estou considerando que quem não é crente, né? Ou crente que acha que é crente, mas não lê a Bíblia, você vai entender com muito mais profundidade aquilo que a gente está falando. Tanto dos pedaços de fragmento, né? Sim. Então, você não viu uma série, você não viu um filme, você não viu um desenho, você vai entender muito menos daquilo que a gente está falando quando a gente tenta comparar com a Bíblia. Cavaleiro do Zodíaco é uma grande referência quando fala sobre fragmento, mitologia. Através do Cavaleiro do Zodíaco tu vai aprender mitologia grega, nórdica. Tá lá, ó, é perfeito. Então assim, da mesma forma que talvez se você não viu o filme você não vai entender completamente o que a gente está falando,
leia o texto, procure o contexto, né? E isso também vai facilitar o que a gente está falando. E se você não é crente, em todo esse período, a gente está orando por você para que você entenda Amém. o máximo daquilo que a gente pode falar, né? Do que a gente está falando aqui. Isso aí. Então até a próxima, pessoal. Acompanhe os próximos episódios.